Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos se colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Eu sei que alguns irmãos estão a caminho, né? E nós vamos procurar preencher essas 3 fileiras aqui primeiro, tá bom? Pode ser? Essas 3 fileiras, né? Maravilha. Essas 3, estando nessas 3 já está de bom tamanho. Amém? Vamos orar no nome do Senhor. Hoje é o primeiro dia desse seminário. Tem muitos irmãos que estão vindo do trabalho, outros que estão a caminho, né? E nós estamos alegres, né? Pela vida do pastor Átila Ribeiro, nosso amigo, servo do Senhor Deus vivo, esse biblista. Você sabe que hoje eu lembrei muito do Rony. O Rony faz muita falta para a gente, muito amado, né? Imagina o Rony aqui nessa igreja, sabe assim? O Rony, ele valorizava muito as coisas, né? Glória a Deus. Então nós vamos orar. Eu quero convidar o pastor pastor Everson para orar ao Senhor, apresentar. Nós temos aqui, vai estar sendo gravado, né? Na verdade não está online esse culto, tá bom? Depois nós vamos soltá-lo, né? Nós vamos tratar os vídeos, vai ficar show de bola. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e ore a Deus comigo. Querido Deus, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, diante da tua presença nesta noite de hoje, nós externamos a nossa gratidão pela fidelidade que há em ti para com as nossas vidas, pela sua misericórdia, por sua graça, por este privilégio, Senhor, por esta oportunidade única que nos é dada nesta noite, de estar em sua casa, na sua presença, podendo desfrutar, Senhor, das bênçãos espirituais. Ó Deus, que o Senhor tome nas tuas mãos cada vida que aqui se encontra, que veio buscar o Senhor. Ó Deus, que veio conhecer mais de ti, que veio para poder ouvir a tua voz, para ser alicerçado, edificado, instruído através das escrituras, Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que possamos ser como terra seca, sedenta por água. Ó Deus, que o Senhor possa produzir em nós isso, fome, sede por mais de ti. Que o Senhor tome nas tuas mãos e use como tem usado a vida do teu servo, pastor Átila Ribeiro, ó Pai, para falar aos nossos corações, para ministrar sua palavra que é viva e eficaz, sua palavra, Senhor, que levanta o que caiu, que dá força o que não tem vigor. Ó Deus poderoso, através da sua palavra o nosso coração se alegra, os nossos olhos é iluminado e nós recebemos refrigério. Amado da minha alma, abençoa todos quantos aqui se encontram nesta noite, que as tuas mãos de bondade possam também conduzir em segurança aqueles que estão se deslocando ainda dos seus lares, do seu trabalho, para se reunir aqui conosco, ó Pai, e te adorar e ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Deus, o Senhor é a nossa alegria, é o motivo do nosso cântico. Nós oramos convicto da tua intervenção, no nome que está sobre todos os nomes, Jesus o Cristo. Glória a Deus. Tome assento, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus aqui com o hino. Glória a Deus. Estava conversando com o pastor Átila e já combinando com ele que o ano que vem para ele trazer aqui o Anderson Freire, porque ele congrega na mesma igreja com o Anderson Freire e ambos são amigos particulares, né? Eu sempre vejo ali nas postagens o Anderson ali, muito humilde, né? Um servo do Deus vivo, que Deus continue abençoando a vida dele, né? Glória a Deus. Vamos. Está conectado aí? Saiu. Isso aí depois a gente arruma. Faz que nem um Filipão, um preguinho. A história de um preguinho que a gente foi fazer nós fomos fazer uma viagem e ficamos na estadia de um hotel muito, muito bom, muito aconchegante.
E tinha muitos gringos nesse hotel. O pessoal falava em outros idiomas. E a gente, bem humilde, o Felipe chegou lá com o chinelinho dele, quebrou, e ele pediu para a mulher da recepção um preguinho. Ele era pequenininho, né? Ele falou: moça, a senhora tem um preguinho? Ela falou: mas para que você quer um preguinho? Ele falou: não é para pôr no meu chinelo que quebrou. Eu não esqueço dessas coisas. Vamos louvar a Deus com louvor aqui? Glória a Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero ser. Aleluias. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Átila Ribeiro, servo do Deus vivo, hoje aqui nesse primeiro dia, né, desse seminário, aprendendo um pouco aqui sobre a doutrina bíblica da Trindade. Para nós é uma grande honra ter o pastor Átila, né? Você sabe que quando eu olho para você, eu lembro de Davi.
de Davi. Há um momento para... Você escreve isso aqui que eu estou te falando, está até gravado, depois um dia nós vamos comentar isso aqui. Há um momento para todas as coisas. Existem lutas que Davi travou, que era só ele e Deus. Há um tempo para todas as coisas. Vai chegar um momento que a sua agenda, nós vamos ter dificuldade. Deus irá te honrar. Honre ao Senhor sempre. E Ele estabelecerá todos os seus planos sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor. Receba o servo de Deus com alegria. Glória a Deus. Bom, já podemos encerrar o seminário, já recebi minha bênção. Agora faz assim com a mão, vamos dar a bênção apostólica e vamos embora para casa. Eu já também posto a minha vitória aqui já. Ué. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar entre vocês, eu me sinto alegre. Não há um só dia, pastor Haroldo mencionou o nosso amigo que já dorme no Senhor, né, irmão Rony. Não há um só dia que eu venho a São Paulo que eu não me lembro daquele baixinho abençoado. Era um amigão, um amigo mais chegado que irmão. Aliás, eu conheci o pastor Haroldo através dele, né? O pastor Haroldo, tive o privilégio de conhecê-lo através do Rony. Meus irmãos, nós vamos dividir esse seminário em 3 dias e eu vou falar sobre uma doutrina que particularmente eu sou apaixonado. Como professor, eu tenho muitas doutrinas que nós lecionamos, umas que nós gostamos mais, outras que nós também gostamos, mas que nós nos familiarizamos mais. Por exemplo, uma área que eu gosto muito é a área da escatologia bíblica. Eu não sou bom em escatologia, mas eu gosto mais da escatologia. Me realizo ali. E uma doutrina que eu sou apaixonado é a doutrina bíblica da Trindade. Estudar o ser de Deus. Aliás, procurar aprender um pouco sobre o ser de Deus, porque é impossível o finito estudar de forma empírica o infinito. É impossível a criatura estudar de forma minuciosa ou a ponto de esgotar o assunto a respeito do Criador. É impossível o humano estudar o divino e esgotar o assunto. É impossível. Então, a doutrina que vamos expressar aqui hoje, nesses 3 dias que nós vamos ter a oportunidade de conversar a respeito, é a doutrina bíblica da Trindade. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução, vou usar alguns termos que talvez, só talvez, os irmãos não estejam familiarizados, mas é importante para nós conhecermos a doutrina bíblica da Trindade. Eu vou fazer só 2 perguntas, aliás, e você não precisa verbalizar a sua resposta. Só para que você perceba como que alguns irmãos, alguns cristãos, pensam de forma equivocada sobre a Trindade. Eu vou perguntar, você não precisa verbalizar a resposta. Quantos aqui acreditam que quando nós chegarmos lá no céu, e eu não quero nem tratar aqui hoje, irmão, se vai ser antes ou depois da tribulação, não é isso que eu estou tratando, para vocês ficarem bravos comigo. Embora eu sei que vai ser antes. Estou brincando. Eu não estou nem tratando disso, mas quem aqui acredita que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver os 3 lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas diferentes. Quem acredita nisso aí? Não verbalize. Não verbalize. Outro sim. Quantos aqui acreditam, por exemplo, que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ou seja, o Pai é o maior, o Filho é o menor que o Pai, mas maior que o Espírito Santo? Não verbalize a sua resposta. Mas quantos aqui acreditam assim? Essa segunda pergunta a resposta é menos comum. Mas a primeira é mais comum. Tem crente, por exemplo, que pensa que vai chegar no céu e vai ver as 3 pessoas distintas lá. Como aquele filme, que você já conhece o nome, A Cabana, ridicularizou a doutrina da Trindade. Nós não vamos ver 3 pessoas no céu.
Nós não chegaremos no céu e veremos o Pai, o Filho, o Espírito Santo como se fossem 3 deuses. Isso é triteísmo, isso não é trindade. Então, como que vai ser, pastor Átila? Nós vamos aprender a partir de hoje. E a questão do Pai ser o maior, o Filho um pouco menor e o Espírito ser um pouco menor, o nome disso é subordinacionismo. Isso não é bíblico. Mas, pastor, no Evangelho de João, Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Então, o senhor está dizendo contra a Bíblia. O próprio Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Nós vamos descobrir hoje, por exemplo, o que é trindade econômica, ontológica e imanente. Se nós não soubermos o que é trindade econômica, por exemplo, vamos usar um exemplo muito simples para isso daqui. Pastor Haroldo é o pastor presidente da igreja. É o nosso pastor aqui. Amém ou não amém? Hoje, ele é maior do que eu. Se ele falar: pastor Átila, já está começando a falar um monte de coisa errada, então já me dá o microfone que eu vou encerrar o culto. Eu tenho que fazer o quê? Pegar o microfone, entregar para ele, porque abaixo de Deus, quem manda aqui é o pastor. Ele é maior do que eu. Embora ele me dê autonomia para lecionar aqui hoje, amanhã e quarta-feira, ele é maior do que eu. Embora no reino dos céus, quem é maior? Nem eu, nem ele. Temos a mesma importância. Mas aqui, o maior é o pastor Haroldo. Você pode cantar melhor do que ele, pregar melhor do que ele é difícil, mas cantar melhor do que ele, tocar melhor do que ele, mas ele é o maior aqui. Embora no reino dos céus, nós somos todos do mesmo tamanho. O nome disso você vai aprender hoje: trindade econômica. A distribuição de funções na trindade. Então, quando Cristo disse: o Pai é maior do que eu, ele está falando de uma humilhação temporária. Ele se esvaziou de Deus por um tempo para cumprir uma tarefa. Bom, antes de eu entrar na doutrina, nós vamos orar. Porque Lutero dizia que orar bem é a melhor parte dos estudos. Amém ou não amém? Ou assentado ou de pés, eu gostaria que você olhasse para o céu. E para o céu você olha com os olhos fechados. Senhor Deus e Pai, eu te peço licença para entrar na tua presença em oração por mais uma vez nesse dia. Diante da tua grandeza eu reconheço a minha pequenez. Diante da tua perfeição, as nossas falhas. Diante do teu poder, nossa fraqueza. Mas ainda assim, ó Pai, eu tenho ousadia para entrar no santuário através do lugar que o Senhor consagrou através do véu, ou seja, quando o Senhor rasgou a tua carne na cruz do Calvário. Peço a Ti que, num ato de graça e de bondade, o Senhor venha levar cativo o nosso entendimento à luz da Tua palavra, e nós tributaremos a Ti toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem já gravou aí a bênção apostólica de Có? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Todo final do culto, não sei se o pastor tem esse costume, né? Todo final do culto, nós como bons pentecostais, gostamos de ministrar a bênção apostólica, conhecida como a bênção apostólica. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, em algumas está no 13. 2 aos Coríntios, capítulo 13, verso 14, na minha. Talvez em algum de vocês está no 13. E uma outra oportunidade eu te explico porque uma está no 13 e outra está no 14. Não é a aula de hoje. Mas eu gostaria de ler esse texto e vai ser o texto base para nós iniciarmos sobre a Trindade. O texto diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Observe que temos lá a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, conjunção aditiva, está adicionando mais alguma coisa, e a comunhão do Espírito Santo, mais uma conjunção aditiva, e a comunhão. Então, além do amor, além da graça, o amor, a comunhão. 3. Então, nós temos ali 3 pessoas diferentes. Porém, nós não temos 3 deuses. Pastor, explica isso aqui, como disse John Wesley, explica-me como nesse ambiente tem 3 luzes, aqui tem mais, mas explica-me como nesse ambiente tem 3 luzes, ou 3 lâmpadas, e apenas uma luz, e eu te explico o mistério da Trindade. Não dá para explicar.
mas nós sabemos que existe e é bíblica. Amém ou não amém? Bom, em primeiro lugar, eu vou pedir ao meu amigo Felipe que passe o primeiro slide para mim. Hoje será uma introdução à Trindade. Nós vamos colocar aqui hoje alguns fundamentos sobre essa doutrina. O argumento de alguns sectários, o argumento de alguns que não concordam com a doutrina da Trindade, o primeiro argumento é esse: não existe a palavra Trindade na Bíblia. É o primeiro argumento, e no meu ponto de vista, o argumento mais simples que tem. Pastor, eu não creio na Trindade porque a palavra Trindade não está na Bíblia. Quem aqui crê que Deus é onipresente? Essa você pode verbalizar. Quem aqui crê que Ele é onisciente? Quem aqui crê que Ele é onipotente? Só que não existe um versículo com essas três palavras na Bíblia. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Nós temos ora um, ora outro. Mas dessa expressão aqui, Deus é onisciente. Deus, não existe essa palavra na Bíblia. Mas você deixa de crer que Ele é onisciente, onipotente e onipresente? Não, porque você vai reunir os textos que falam sobre essa doutrina. O nome disso é teologia sistemática. A teologia sistemática ela é um agrupamento de pelo menos 3 teologias: teologia histórica, bíblica e exegética. Agrupamos e tornamos a teologia sistemática. E depois, no quinto, é a teologia prática, porque uma teologia só na memória, só no entendimento, é um suicídio doutrinário. Então, nós precisamos da teologia prática, aí entra evangelismo, missões e etc. Então, hoje nós vamos falar sobre teologia sistemática. É o agrupamento. Embora a palavra Trindade não tenha na Bíblia, não exista essa palavra, observando o texto bíblico, nós vamos perceber a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a personalidade de cada um e a divindade de cada um, ou seja, a essência é a mesma. Então, em primeiro plano, primeiro slide, irmão Felipe, por gentileza. Nas palavras de Jacó Armínio, eu coloquei ali, não sei se vocês estão conseguindo ler daí, mas eu vou ler para vocês. Essa doutrina da Trindade Santa é indivisível, contém um mistério que ultrapassa em muito todo o entendimento humano e angelical. Se for considerada segundo a união interna que subsiste entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e segundo a relação de origem e atividades entre eles, mas se considerarmos a organização e a dispensação pelas quais o Pai e o Filho, e ambos por intermédio do Espírito Santo, realizam a nossa salvação, a contemplação é de admirável doçura e produz no coração dos crentes os mais exuberantes frutos de fé, esperança, amor, temor e obediência para com o louvor de Deus, o Criador, do Filho, o Redentor, e do Espírito Santo, o Santificador. Essa última frase embaixo aqui, Deus, o Criador, Filho, o Redentor, e Espírito Santo, o Santificador. Aqui nós estamos mostrando a função de cada ser divino, cada um dentro da divindade. São 3 pessoas, mas um Deus apenas. Isso é um paradoxo, né? Em segundo lugar, próximo slide. Eu gostaria então de definir para os irmãos o que é de fato Trindade. Muitas pessoas se referem à Trindade como uma tríade, por exemplo. Alguns pegam o texto de Apocalipse e nós teremos aqui, bom, quem ficar por aqui, né, vai ter uma tríade satânica. Eu ouço muitos pregadores, por exemplo, dizer sobre a trindade satânica. Não existe trindade satânica. Existe tríade satânica, porque trindade é uma coisa, tríade é outra coisa totalmente diferente. Vamos começar, por exemplo, o que é trindade. Coexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo na unidade da divindade, ou seja, na natureza e na essência. Tudo que Deus, o Pai, é, o Filho e o Espírito Santo também o são, em divindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham da mesma essência. Continuando, além disso, significa que no ser e na atividade de um único Deus, porque nós não cremos em 3 deuses, na atividade de um único Deus, há 3 pessoas distintas: o Pai, o
o Filho e o Espírito Santo. Essa é a definição do Dicionário Ilustrado da Bíblia de São Paulo, editora Vida Nova, página 1426, do ano 2004. Quem faz essa definição é F.F. Bruce e R.K. Harrison. Então, essa é uma melhor definição que eu encontrei para a aula de hoje sobre o termo Trindade. Além disso, eu gostaria que você visse especificamente, próximo slide, especificamente sobre a Trindade. Deus, que é a divindade, na sua essência, qualidade, quando falamos de essência divina, falamos daquilo que ele não compartilha com as suas criaturas. Nenhum de nós aqui somos Deus na sua totalidade, como Deus o Pai é. O Filho e o Espírito Santo também o são. Nós não temos a divindade em essência como Deus é. Não. Nós podemos ver na natureza, por exemplo, anunciando a divindade de Deus. Mas essa essência é um atributo que só Deus tem. É um na sua essência. Mas quanto à sua personalidade, Deus é três. Vou tornar a repetir. Na essência, é um Deus. Mas na personalidade, é três. Não devemos confundir as pessoas, como alguns, por exemplo, os unicistas. Os unicistas dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só, que se manifestou em três momentos diferentes, ou três manifestações divinas. No Antigo Testamento era o Pai, nos Evangelhos era o Filho, e a partir de Atos era o Espírito Santo. Isso é um equívoco muito grande, porque nós vamos ver tanto no Antigo Testamento, quanto nos Evangelhos, quanto a partir de Atos, o relacionamento dos três. O Pai, o Filho orando ao Pai, o Pai respondendo ao Filho, o Espírito Santo intercedendo por nós, e quem intercede, intercede para alguém, a favor de alguém. Então nós temos esse relacionamento intratrinitariano. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos os três distintamente falando. Ok? Deus é eternamente existente em três pessoas distintas. Não houve uma época que o Filho não existia. Acreditar que o Filho foi criado depois, como acreditam, por exemplo, os TJs, eu vou falar em código aqui para não dar problema, né? Os TJ, vou falar em código para você entender quem é. É aqueles que vai de 2 em 2 na sua casa, geralmente um mais velho, um mais novo. O mais velho está treinando o mais novo, assim, entendeu? Ele vai na sua casa geralmente domingo de manhã. Por que ele vai domingo de manhã? Porque ele sabe que o nosso EBD é que hora? De manhã. Se ele chega na sua casa domingo pela manhã, ele vai entender que você não gostou, não vai no EBD. E quem não vai no EBD é porque não gosta da Bíblia, pastor. Aí é presa fácil para eles. Hã? São eles. Eles dizem que o Filho foi criado. Antes de todas as coisas, o Filho foi criado. Isso é um problema muito sério. Porque no pensamento ariano, o arianismo pregava que Deus existia sozinho na eternidade. Correto? Pastor, quantos anos tem o filho mais velho do senhor? 28, né? Antes do filho mais velho do senhor nascer, o senhor não era pai. Tem a moça mais velha, mas estou dizendo, antes do primogênito do senhor nascer, o senhor não era pai. Quando o seu filho ou filha, primogênito, nasceu, o senhor passou a ser pai, correto? Ou seja, houve uma mudança no senhor. O senhor passou a ser pai dos seus filhos. Primeiro, depois veio outro, veio outro. Se houve uma época em que o filho não existia, irmão Maurício, o pai passou a ser pai, correto? Então houve uma mudança em Deus. E Malaquias capítulo 3 diz que Deus não muda. Tiago capítulo 1 diz que Deus não muda. Então, se houve uma época que o filho não existia, o Deus que esse pessoal criou é um Deus que muda. Não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é imutável. Então, Deus é eternamente existente em três pessoas diferentes. Porém, de mesmo poder, autoridade, glória e coeternas. Cada uma dessas pessoas divinas apresentam suas características pessoais, distinguindo-se claramente das outras pessoas. Então, nunca houve uma época que o filho não existia. O filho sempre existiu, face a face com o pai.
Tanto que João, no seu capítulo 1, disse isso. No princípio era o verbo, na sua Bíblia, no português, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No verso 1, eu vou só falar umas palavrinhas difíceis aqui, mas depois eu vou explicar para os irmãos. No verso 1 de João, no grego, o texto diz assim, enarque en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Verso 2, rutos en enarque prostonteon. Verso 3, panta de autu egenetu, kai coris egenetu, rerogegonen. Agora eu vou traduzir. Verso 1, no princípio já existia a palavra. O verbo en ali está no tempo imperfeito no grego. O tempo imperfeito é um dos 6 tempos verbais existentes no grego. O imperfeito mostra uma ação feita no passado de algo contínuo, ou seja, já existia no passado. A segunda parte, e o verbo estava com Deus. O verbo estar com Deus, ali a expressão estava com Deus, pros, ton, teon, com o Deus, o pros é uma preposição que indica relacionamento face a face. Então, desde a eternidade, o pai já se relacionava face a face com o filho. Por quê? Diz a Bíblia que Deus fala, sim ou não? Se houve uma época que o filho não existia, houve uma época que Deus não falava. Nós temos um Deus que não falava na eternidade. Diz a Bíblia que Deus sempre amou o Filho, sim ou não? Se o Filho não existia na eternidade, teve uma época que Deus não amava. Não tinha ninguém, ele ia amar quem? Então, olha 3 problemas que eles criaram só em dizer que houve uma época que o Filho não existia. Deus existia sozinho, então ele passou a ser pai, mudou. Teve uma época que Deus não falava, porque não existia ninguém. Teve uma época que Deus não amava, porque o Filho não existia. Então, a doutrina bíblica da Trindade responde a absolutamente todas essas perguntas. Em quarto lugar, qual que é o argumento diário? Deus criou o Filho para se relacionar. Ele criou, o Filho foi a primeira criatura criada, Deus criou porque ele queria se relacionar com alguém. Então, eles criaram um Deus carente. Um Deus que é dependente da criatura. No pensamento desses, não existe um Deus transcendente. O que é um Deus transcendente? Anote isso em sua memória para você nunca mais esquecer. Deus não precisa de mim e de você para nada. Pastor, irmãos, Deus não precisa de mim e de você para nada. Pastor, então para que Ele nos criou? Por graça, por bondade, por amor. E por qualquer outro sentimento que eu possa te mostrar à luz da Bíblia. Mas não por necessidade de Deus. Deus já era completo em si. Deus não me criou para completar Ele. Ele criou a mim e a você para Ele nos completar. Eu pensei que você ia dar um glória aqui, que eu dei essa volta todinha, mas tá bom. É por isso que nós somos dependentes dEle. É por isso que Agostinho de Hipona, embora criou outros pontos que eu discordo em 90% da teologia dele, mas ele falou uma frase fantástica. Tu nos criastes para ti. É por isso que nós não conseguimos viver longe, afastado de ti. Só há alegria completa em ti. É por isso, meu irmão, minha irmã, que se você se afastar um pouquinho da presença de Deus, não dá para ver mais alegria completamente no seu rosto. Agora você pode estar cheio de problema, lutas, batalhas, mas quando você está cheio de Deus, a alegria transcende esses problemas, essas adversidades, essas lutas, porque nós somos criados para Ele. Já viu aquele crente que você conversa com ele? Você sabe que ele enfrenta muitos problemas às vezes com o filho, com o pai, com a família, mas você nunca vê ele triste. Por quê? Porque ele está cheio de Deus, ele está completo em Deus. Não há nada, não falta nada para ele. Conta-se que teve um pastor que estava no aeroporto, e ele foi ao banheiro do aeroporto. Quando ele chegou lá no banheiro do aeroporto, estava uma multidão de empresários, doutores, conversando no telefone, discutindo, bravos, brigando, conversando com os funcionários, com os patrões, etc. Cheio de problemas. E ele entrou, de repente veio o faxineiro não tenho nada contra faxineiro, minha mãe é faxineira, tá? Não tenho nada contra faxineiro, não estou desmerecendo os faxineiros, nada disso. Mas chegou um faxineiro que, comparado com eles, uma pessoa mais simples,
E todo mundo cheio de problema, e discutindo, e bravo no telefone. O faxineiro entrou com a vassourinha nas costas, olhou para aquele monte de doutores, um monte de médicos, empresários, pessoas bem de vida, todos eles bravos no telefone, cheio de problemas. Botou a vassourinha, olhou para um lado, olhou para o outro, começou. Eu não vou usar cantar perto de vocês, mas ele disse: ele vai além da medicina, quando ele estende as suas mãos, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Os empresários pararam, olharam para ele, todo mundo silenciou no aeroporto, pastor. Olhou para ele e disse: mas como que pode? Esse camarada não ganha uma unha do que eu ganho financeiramente. E ele entrou aqui, parece que o ambiente foi inundado por uma alegria contagiante. O que é que ele não tem que nós temos? O que é que ele tem que nós não temos? Aí o pastor disse que respondeu: essa eu posso responder para vocês. O que ele tem, eu também tenho. É a presença de Deus na vida dele. Ele está completo em Deus. A conta bancária dele não chega nem perto de vocês. O carro que ele anda não chega nem perto de vocês, mas o que está dentro dele é incomparável, maior do que o que está em vocês. Por isso que nós somos completos em Deus. Agora, nós não completamos a Deus. Não, Deus já é completo em si. Amém ou não amém? Primeiro ponto. Próximo slide, Filipão, por gentileza. Cada pessoa divina, Pai, Filho e Espírito Santo, tem todos os atributos divinos, todos: onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, amor e etc. Recebe honras divinas e realiza obras divinas, entretanto, nenhuma das três age independentemente das outras pessoas. Pastor Átila, me dá um exemplo disso. Quando Deus foi criar o homem, no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, o que ele disse? Eu vou fazer o homem. Foi assim? Você vai fazer o homem. Ele disse, façamos. Façamos. A expressão hebraica ali é Vaiomer Elohim nascer Adam, que demuteno betsalmeno, a expressão hebraica. Nascer ali é façamos. É um convite para alguém participar daquela ação. Na nossa terceira aula, na aula de quarta-feira, nós vamos falar sobre a trindade provada. Todos esses termos que eu estou usando aqui, nós vamos analisar. Eu só estou apresentando os termos. Mas quarta, nós vamos analisar palavras por palavras. Porque algumas pessoas falam assim: não, o hebraico não sustenta a trindade. O grego não sustenta a trindade. Vocês vão ver que é o oposto. Analisaremos todos esses termos para ver se de fato o que é esse plural. Interno português está lá. Façamos. Todas as obras, os três participam. Amém ou não amém? Mais um slide, irmão Felipe, por gentileza. Vamos lá. O que eu havia falado, trindade versus tríade, paganismo. A trindade vem do paganismo? É uma pergunta. A maioria dos sectários usam esse segundo argumento. A trindade não existe na Bíblia. Ela veio do paganismo. A trindade foi criada porque os gregos acreditavam que os deuses se relacionavam com as mulheres e delas obtinham filhos e tal. Então, o termo trindade veio do paganismo. Em primeiro lugar, isso é uma falácia. Isso não é verdade. Não existe, colocamos aqui, alguns usam os termos como sinônimos. Tríade e trindade são sinônimos. Porém, têm conotações bem diferentes. Por isso, Tertuliano cunhou o termo definindo como três pessoas divinas de mesma essência. Quando nós falamos de trindade, nós não estamos falando de três pessoas diferentes. Do contrário de tríade, que se refere a três coisas de natureza diferentes. Vou te mostrar. Próximo slide, Filipão, por gentileza. Por exemplo, nós temos a tríade da cárie. Dente, microbiota e substrato, que é o açúcar. É uma tríade. Mas o dente é açúcar? A açúcar é a microbiota? Não, são três coisas diferentes. Tríade ecológica, por exemplo, nós temos o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. São três coisas diferentes. Tríade de acordes, quem mexe com música aí sabe.
são 3 notas musicais diferentes, cada uma de natureza diferente. Como eu só sei fazer essas 3, sol, dó e ré, por exemplo. São 3 notas distintas, mas o sol é o dó é o ré. Pastor Haroldo, sou que entende de música infinitamente mais do que eu. Não, mais do que eu, infinitamente. São distintas, então isso não é trindade, isso é tríade. Agora, tríade de deuses, por exemplo. Vamos falar dos deuses egípcios. Osíris, Ísis e Horus. Mesopotâmia, Anu, Enlil e Ea. Hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, ou Shiva. São 3 que não são da mesma essência. São 3 coisas diferentes. Então, quando alguns usam esse termo, eles falam bem assim, ó, os sectários. A única trindade que aparece na Bíblia é a trindade do Apocalipse, que é a trindade satânica. Eu já disse isso no início, retorno a dizer. Lá não é trindade. Lá é tríade. A tríade que vai se manifestar na grande tribulação, a tríade diabólica, é o dragão, representando o diabo, o anticristo, que é o falso profeta, o anticristo, imitando a Cristo, e o falso profeta, imitando o Espírito Santo. Mas o dragão, o anticristo e o falso profeta, é a mesma pessoa? Não. O dragão é o diabo. O anticristo é uma pessoa diferente do diabo que vai se manifestar. O falso profeta, uma outra pessoa diferente. Então, ali não é uma trindade satânica. Se você já usou esse termo, a partir de hoje não use mais. É tríade. Tríade satânica, não trindade. Agora, diferente de tríade, coloca aí, irmão Felipe, por gentileza, próximo slide. As tríades religiosas são exclusivas de religiões politeístas. Se você perguntar para um adepto à religião egípcia, tríade para ele é normal, porque ele é politeísta, ele crê em mais de um Deus, né? Pelo menos mais de 3. Todas as tríades religiosas conhecidas constituem de 3 deuses diferentes, dentre muitos outros venerados pelos adeptos dessas religiões. Então, quando nós falamos para um adepto a uma religião politeísta, tríade para ele é normal. Agora, nós não somos politeístas, nem biteístas, nem triteístas. Nós somos monoteístas. Nós cremos na existência de um único Deus. Amém ou não amém? Próximo slide, irmão Felipe, por gentileza. Dizer que a trindade tem origem pagã é desconhecer tanto o que é tríade, quanto o que é trindade. Então, quando eles falam, a trindade é de origem pagã, porque as religiões pagãs tinham uma trindade, é desconhecer o que é trindade e o que é tríade. As religiões pagãs, não existia uma que tinha 3 deuses da mesma essência, que era a mesma pessoa. Negativo. Eles tinham tríade, um maior, outro menor, e etc. O cristianismo não. Nós não cremos em 3 deuses. Nós cremos em um Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Amém ou não amém, pessoal? Próximo slide. Isso, pode colocar aqui, ó. A trindade e os pais da igreja. Quando nós falamos de pais da igreja, isso aqui é muito importante para o que nós chamamos de teologia histórica. Estudar teologia, sem pelo menos se lembrar, ou pelo menos conhecer de forma panorâmica, o que os primeiros teólogos cristãos defendiam, é perigosíssimo. É por isso que algumas teologias que têm surgido hoje ferem os princípios bíblicos. Ora, antes de nós estarmos aqui, homens de Deus estudaram o assunto. Todas as épocas tiveram doutrinas que foram debatidas. Por exemplo, nos 4 primeiros séculos da igreja, anos 100, 200, 300, depois de Cristo, a escatologia não era tão debatida. Não frisava-se muito escatologia. Por quê? Porque eles não gostavam? Claro que não é por isso. É porque a urgência do momento era a divindade de Cristo, personalidade do Espírito Santo, doutrina do pecado original. Essas doutrinas eram atacadas pelos sectários. Por exemplo, no primeiro século da igreja, nós podemos ver à luz da Bíblia, a divindade de Cristo foi debatida, porque o gnosticismo estava imperando, ou quase imperando. O que é o gnosticismo? Eles negavam que Cristo tinha um corpo físico, porque os gnósticos acreditavam que a matéria, o corpo,
é pecaminoso. Só o Espírito que é bom. Então o que eles pregavam? Que Jesus não veio em carne, ele era um espírito desencarnado, digamos assim. Porque no pensamento gnóstico, se Cristo viesse em carne, ele cometia pecado, porque a carne é a parte pecaminosa. É aí que entra o primeiro milagre do cristianismo. Irmãos, quem nunca viu um milagre e diz, puxa vida, eu sou cristão há 50 anos e eu nunca vi um milagre de perto. O maior milagre que você viu é Deus se fazer homem, e detalhe, sem pecar. A encarnação de Cristo, o nascimento virginal de Cristo. Esse é um primeiro milagre do cristianismo. Aliás, o cristianismo tem 6 pontos principais. 6 pontos inquestionáveis. Nós podemos divergir, por exemplo, na escatologia. É possível que algum de vocês podem discordar de mim sobre pré- e pós-tribulacionismo. É possível que você pode discordar de mim, por exemplo, sobre calvinismo, arminianismo. Faz parte dos 6 pontos principais. Por exemplo, na escatologia, que é o 6º ponto, você pode ser pré, mídia ou pós. Eu só não te aconselho a ser adepto ao arrebatamento parcial, porque acaba fazendo a salvação ser pelas obras, mas larga essa oportunidade. Você pode divergir de mim, por exemplo, sobre o calvinismo e o arminianismo. Agora, tanto o calvinista quanto o arminiano crê que quem é o principal salvador? Quem que é o salvador? Jesus. Acabou. Ah, mas é porque é limitada ou ilimitada a expiação. Mas quem é que fez a propiciação e a expiação? Cristo. Não há outro salvador. Cristo. Então, divergir nesse 2º ponto, não há, entre aspas, problemas. Embora a gente debate, eu insisto num ponto, outro vai insistir em outro, mas o que nos une é muito maior do que o que nos separa da doutrina. Agora, por exemplo, dizer que Cristo não era ser humano, não tinha carne física, é dizer que quem morreu na cruz, então, foi o Pai. Patripacianismo. Dizer que Cristo não veio em carne é cair em 1 João capítulo 4. Espírito do anticristo. E João disse, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não vem de Deus, mas é o espírito do anticristo, que já está entre vós. Gnosticismo. Depois disso, veio o adocionismo, que Cristo, a doutrina que dizia que Cristo foi adotado como filho através do batismo. Eu nem preciso desmistificar isso aqui, porque isso é uma grande heresia. Depois veio o arianismo, que dizia que Jesus, embora fosse distinto do Pai, ele era um Deus inferior. Aliás, vou falar baixinho, quinta-feira eu debato na Musical FM com o Testemunho de Jeová. Vamos tratar sobre isso. Se Cristo é Deus, da mesma essência que o Pai. Se você quiser assistir depois, assiste lá. O arianismo criou isso, que Jesus é um Deus inferior. Embora seja Deus, é um Deus menor, entre aspas. Aí, no 3º século, homens, na verdade, 2º e 3º século, né? Homens como Irineu de Lyon, Tertuliano de Cartago, chamado de o bispo pentecostal de Cartago, Atanásio, criando ali o credo atanasiano, e etc. Outros, sim, acreditava-se que Cristo era 100% homem, 100% Deus. No 4º século, a doutrina que nós chamamos de união hipostática, que ele é 100% homem, 100% Deus. E a humanidade e a divindade de Cristo é muito clara no Novo Testamento. Nós chamamos de natureza teocêntrica de Deus, teantrópica, de Cristo. Natureza teantrópica de Cristo. Theon vem de Deus, antrópica de homem. Então, que ele é completamente homem e completamente Deus. Quer ver um exemplo disso? Como homem, ele sentiu sede. Pediu água à mulher samaritana. Como homem, ele ficou cansado. Atravessando o mar da Galileia, Lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, os 3 nomes é o mesmo lago, ele dormiu. O barco balançava e ele dormiu, porque estava cansado. Tinha orado a noite toda, ensinado a manhã toda, pregado a tarde toda, e depois ele passa para um lado para o outro, cansado. Então ele dormiu, e só dorme quem está cansado. Né? Ele também sentiu fome, como homem, porque ele pediu discípulos para comprar comida, para comprar pão. Agora, como Deus, aquele que pediu água para a mulher samaritana, dizia, eu sou a água da vida. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Como homem, ele ficou cansado, pastor. Mas como Deus, em Mateus 11, 28, ele disse, vinde a mim, não só alguns, mas todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, não para o vosso corpo físico, mas para as vossas almas. O Deus que sentiu fome,
ele bradou em João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele era filho de Maria, mas como Deus, ele era pai de Maria. Como homem, ele nasce através da irmã Maria, mas como Deus, ele subsiste pelo século dos séculos. O autor de Hebreus disse: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente ele é o mesmo. Você pode dar uma glória para esse Jesus, irmão? Pois bem, então aqui nós temos a importância dos pais da igreja. Teologia histórica. Os documentos históricos mostram que todas as vezes que os antigos escritores cristãos se referiam a Mateus 28:19, eles citavam as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mostrando que são três pessoas distintas. Jesus, em Mateus 28:19, deu uma ordem para os discípulos: ide e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós, cristãos, nos referimos a esse texto como a grande comissão. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, como a grande comissão. Por exemplo, o Didaquê. O Didaquê era um manual doutrinário para o candidato ao batismo, produzido entre os anos 70 e 100 depois de Cristo, chamado de a doutrina dos apóstolos, o ensino dos 12 apóstolos. Se referiam a esse. Pode passar, Felipe, por gentileza. Olhe lá a lista que eu coloquei para vocês verem ali. Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Tassiano Sírio, Irineu de Lyon, Tertuliano, Hipólito de Roma, Orígenes, Cipriano, Dionísio de Alexandria, Vitorino de Petal e os autores do tratado contra o herege Novaciano e do tratado sobre o rebatismo. Todos esses escritores concordavam em gênero, número e grau com Mateus 28:19. O próprio Cristo disse: batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque um terceiro argumento, falei dois, mas há um terceiro, usado pelos sectários, é que Mateus 28:19 não está no texto original. E eles têm um negócio de falar de texto original, texto original, texto original. E Mateus 28:19 é encontrado nos melhores manuscritos mais antigos. Eu não vou tratar disso aqui nessa aula de hoje, mas existem os manuscritos majoritários, que são a maioria, e os minoritários, que são os mais antigos. Os manuscritos mais antigos, todos eles, os melhores, contêm Mateus 28:19. Se você tiver dúvida sobre isso, entre lá no meu Instagram, eu tenho um vídeo explicando detalhe por detalhe sobre isso. Aqui não dá por causa do nosso tempo, mas eu explico detalhe por detalhe quais manuscritos estão, por que nós temos que crer assim, e etc. Depois você entra lá, PR Átila Ribeiro, OFC. Mas não é o UFC de lutador, não, é o OFC de oficial. Tá, hoje eu só luto para Jesus. Amém ou não amém? Então tá lá. Como surgiu o termo trindade? Em primeiro lugar, o termo surgiu por causa da necessidade de se explicar algumas passagens bíblicas. Por exemplo, quando Paulo vai dizer bem assim para a igreja, Deus o Pai, graças de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas olhavam e diziam: mas tem dois deuses? Jesus não é igual ao Pai? Ele é um Deus inferior? Essas dúvidas fez com que o termo trindade surgisse no seio da igreja. Embora Tertuliano seja tido como o primeiro erudito a empregar o termo trindade, não é correto dizer que ele haja inventado ou criado o termo. A doutrina, mas que escavou na consciência da igreja e retirou daí os pensamentos trinitarianos inerentes que já estavam presentes. Quem diz isso é Benjamin Warfield. Comenta o seguinte: Tertuliano tinha que estabelecer a divindade verdadeira e completa de Jesus sem criar dois deuses. E considerando o sucesso que conseguiu, nesse aspecto, ele deve ser reconhecido como o pai da doutrina eclesiástica da Trindade. Ou seja, ele que formulou para a igreja como doutrina. Mas esse pensamento já existia no seio da igreja. As expressões trinitarianas. Ele não criou no segundo ou no terceiro século. Mas esse pensamento já surgiu no seio da igreja, ele apenas formulou. Então, atribui-se a Tertuliano, embora esse termo já existia para explicar
algumas concepções equivocadas naquele período sobre os textos bíblicos, ok? Pode passar, Filipão. Agora vamos entender um pouco mais a Trindade. Para uma melhor compreensão, é necessário entendermos os relacionamentos humanos a partir das relações entre os membros da Trindade, e não o contrário. Alguns, para tentar explicar a Trindade, tentam explicar através de um relacionamento humano e a Trindade nesse olhar, mas é o oposto. Para entender o relacionamento humano, eu preciso explicar um pouco sobre a Trindade. Por exemplo, o arranjo Pai, Filho e Espírito Santo, propondo uma espécie de ordem ou uma hierarquia, é meramente didático. Não é que o Pai é maior, o Filho é menor, o Espírito Santo um pouco menor. Lembra a segunda pergunta que eu fiz no início? Não é isso que a Bíblia está dizendo. E não tem a ver com a real forma pela qual as pessoas da Trindade se relacionam. Inclusive, isso aqui é fantástico para nós, igreja. Porque, embora sejam três, nenhum advoga ter mais poder que o outro. Pastor, o relacionamento intratrinitariano é um exemplo para nós cristãos. Quantos de nós que às vezes quer ser melhor que o irmão, maior que o irmão, não porque eu prego mais, não porque eu canto mais, não porque eu venho mais ao culto, não porque eu ajudo mais o pastor. E o relacionamento intratrinitariano não tem isso. Nenhum dos três advoga ter mais poder. Não. Eles lidam num relacionamento intratrinitariano tão fantástico. Um não tem inveja do outro. Um não quer tomar o que é do outro. Não. Os três subsistem eternamente com a mesma essência, mesmo poder, mesma divindade, mesma dignidade, mesmos atributos, mas nenhum dos três quer ser maior que o outro. Isso é um exemplo para nós. Relacionamento intratrinitariano. Mais um ponto, Filipão, por gentileza. Trindade econômica. Primeiro ponto. Algumas pessoas, quando falamos de trindade econômica, pensam logo em quê? Em economia, dinheiro, né? Eu até estava em um debate com um unicista, eu falei de trindade econômica, ele está falando que Deus é pobre, porque economizou, não tinha nada de dinheiro, está falando de dinheiro. O que é trindade econômica? Tertuliano torna explícito o conceito de uma trindade econômica. Embora Irineu havia conceituado o termo no conceito da salvação, se você abrir, por exemplo, vamos ver o que é trindade econômica. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Vamos ler do verso 3 ao verso 14. Basicamente, o que é a trindade econômica? Enfatiza a unidade de Deus, ou seja, que existe uma só substância divina, um só poder divino, sem separação, divisão, dispersão ou diversidade. Há, porém, uma distribuição entre as funções, uma distinção entre as pessoas. A função do Pai, lembra do que Armínio tinha dito? Criador. A função do Filho, Redentor. Do Espírito Santo, santificador. Para você gravar. O Pai é o Criador, o Filho, o Redentor, e o Espírito Santo, santificação. Ou santificador. Olha como está em Efésios capítulo 1, do 3 ao 14. Olha como está lá. Você vai colocar para mim ali, Filipe? Eu vou ler aqui. Opa! Verso 3, verso 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Próximo verso. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nesses 3 versos, nós temos o Pai escolhendo. Texto predileto dos calvinistas aí. O Pai escolhendo, mas calma que eu sou arminiano, como você. Só para vocês rirem um pouquinho. Nesses 3 versículos, o Pai está escolhendo. Agora, olha o verso 6, varão. Para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado. A partir do verso 7, bota o verso 8. No verso 7, por gentileza. Verso 7. Agora aqui, olha o que o Filho faz.
Em quem, está falando do amado, verso 6, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então o Pai escolheu, o Filho redimiu, é o Redentor. Olha o verso 9, verso 8, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Olha o 9, descobrindo-nos o mistério, ou seja, desvendando, revelando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, olha o 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispersação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, cristologia cósmica, isso aqui. Verso 11 aí, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, com base na presciência, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Até aqui, isso. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, verso 3, 4 e 5, está falando do Pai nos escolhendo. Verso 6, 7, 8, 9, 10 e 11, Cristo nos remindo, salvando. Agora, olha o verso 13, perdão. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Versos 13 e 14 é o Espírito Santo nos santificando, sendo o nosso selo. Sabe o que é selo ali? Vou contar um segredo do que é selo no grego. A palavra selo ali é esfragizo. Lembra, todo mundo sabe que é um outdoor aqui, né? Geralmente, quando a pessoa comprava um terreno na época do Novo Testamento, na cultura grega, ele colocava no meio do terreno certinho um selo, uma placa, dizendo propriedade exclusiva de fulano de tal. Ninguém podia tomar aquele lugar. O selo que o Espírito Santo está em nós é exatamente isso. Nos santifica, nos separa. Ele está gritando assim, quem é cheio do Espírito Santo, está gritando bem assim, ele ou ela é propriedade exclusiva de Deus. Esse terreno aqui já foi comprado, foi escolhido pelo Pai, comprado pelo Filho e está sendo santificado pelo Espírito Santo. Então, quando o inferno olha para mim e para você, ele vê propriedade exclusiva de Jesus Cristo, propriedade exclusiva de Deus. Quando o inferno olha para a igreja, o mundo olha para a igreja, eles veem estampado, ou pelo menos deveria ver, estampado no nosso rosto, propriedade exclusiva de Deus. Quem é a propriedade exclusiva de Deus aqui? Então nós apresentamos nesse texto trindade econômica. O Pai escolhe, o Filho salva e o Espírito Santo é o santificador. Isso é trindade econômica. Distribuição da função dentro da divindade. Não é isso que João capítulo 1 está dizendo? Por exemplo, capítulo 1, verso 1, 2 e 3, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí no verso 14, João disse, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que ele fez isso? No verso 18, capítulo 1, João disse, Deus nunca foi visto por alguém. Pastor, agora só deu um nó na minha cabeça. Como que Deus nunca foi visto por alguém? Moisés viu a Deus, falou com Deus. Jacó lutou com Deus no Val de Jaboque. Deus apareceu para Abraão. E Isaías, capítulo 6, ele viu Deus assentado no alto, sublime trono. E como é que João vai e fala que Deus nunca foi visto por ninguém? Será que João não lia a Bíblia do Antigo Testamento? Não, pastor? Como é que a gente explica isso aqui? Deus nunca foi visto por alguém. Ali está se referindo à plenitude de Deus.
Aí a parte B. Mas o Deus unigênito, ou Filho unigênito na sua tradução, eu prefiro o Deus unigênito, a variante textual aqui, mas eu vou falar sobre isso hoje, só na quarta-feira. O Deus unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecido. Então anote isso aqui, ó. Todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento, nós chamamos de cristofania, manifestação de Cristo. Quando Abraão viu a Deus, ele está vendo Cristo. Tanto que Jesus disse em João capítulo, ele disse, Abraão exultou em ver o meu dia e viu. Aí os judeus ficaram bravos, você não tem 50 anos e já viu Abraão? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Merecia até um glória mais alta esse eu sou aí. Um dia, conversando com uma pessoa que não crê na divindade de Cristo, ele disse bem assim, mas muitas pessoas dizem eu sou na Bíblia, eu sou não quer dizer de divindade. Por exemplo, quando alguém perguntou para fulano, ele disse, eu sou fulano de tal, isso aqui eu sou fulano de tal, José, eu sou José. Aí eu disse, tudo bem, agora pega algum deles falando eu sou, e as pessoas desmaiando, caindo para o chão. Como aconteceu em João capítulo 18, verso 6. Quando os soldados foram prender Jesus, ele disse, eu sou. Eles caiu por terra. Então, eu sou ali indica a divindade de Jesus. Tanto que Jesus disse, se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. A divindade de Jesus é importante para a salvação. Como homem, ele morreu pelos nossos pecados. Como Deus, ele perdoa os nossos pecados. Como homem, ele estava pregando em casa, ensinando sobre as coisas divinas. Como Deus, depois de colocar aquele paralítico sobre o telhado, ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. A divindade e a humanidade de Cristo é importantíssima para nós. A nossa fé estaria minada se nós não acreditarmos completamente, 100% na humanidade e na divindade de Cristo. Como homem, ele morreu na cruz. Ele precisava ser homem para morrer na cruz. Por isso, trindade econômica. Ele precisou encarnar para fazer a função daquele que morreria, o Cordeiro de Deus tirava o pecado do mundo. Mas como Deus, ele ressuscita. Isso é trindade econômica. Distribuição. Nós também chamamos de humilhação temporária. Então, quando ele tinha aqui um corpo físico, humano, é que eles diziam, o Pai é maior do que eu. Porque ele está no contexto da humilhação temporária. Ele humilhou a si mesmo, nas palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, do 5 a 11, de certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não ficou agarrado a isso, ou não teve por usurpação, na sua tradução, o ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não destaca como está na tradução do Novo Mundo. Morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu 3 nomes. É assim? 2 nomes. É assim? Um nome que está acima de todo nome. Para que diante do nome de Jesus se dobrasse todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Anote isso, já falei isso aqui umas 10 vezes pregando aqui, né? Anjos têm que se dobrar diante dele. Homens têm que se dobrar diante deles. E demônios têm que se dobrar diante dele e reconhecer que só o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai. Você pode dar um glória para Jesus aí nessa noite, irmão? É a divindade de Cristo. Então, trindade econômica é a distribuição de funções dentro da divindade. Um outro termo importante, volte um pouquinho, Felipe, por gentileza. Volte um pouquinho. O que é trindade econômica, então? Essa doutrina foi elaborada por Hipólito e Tertuliano. Advoga principalmente a função que cada uma das pessoas da trindade exerce no contexto da salvação. Já acabei de explicar isso aqui. Pode passar o próximo slide, varão, por gentileza. Mais um, por gentileza. Nós explicamos isso. Agora, trindade imanente. Falei sobre trindade econômica, que é a distribuição das funções dentro da divindade. Agora, trindade imanente, o que é? Basicamente falando, fala de um relacionamento intratrinitariano.
é o relacionamento, por exemplo, na criação. Por exemplo, quando Deus disse, façamos, coloquei ali, Basílio Magno, Gregório de Nissa e Gregório Nazianzano, que são conhecidos como os pais capadócios, eram mais propícios a essa doutrina. Isso implica em considerar a Trindade em si mesma, em sua eternidade e comunhão interpessoal. Quer ver? Para ganharmos tempo, Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem. Gênesis 3, 22. O homem agora é como um de nós. Em Gênesis capítulo 11, verso 7, desçamos e confundamos. Quando o homem tentou fazer a torre de Babel ali, desçamos e confundamos, aquela confusão das línguas. Em Isaías capítulo 6, verso 8, Deus disse, agora, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ali está falando de um relacionamento intratrinitariano, quando Deus falava no plural, façamos, desçamos, confundamos, ali está falando de trindade imanente, o relacionamento intratrinitariano. Todas essas expressões nós analisaremos na quarta-feira. Pode passar, Felipão, por gentileza. Trindade imanente. Além de trindade imanente, nós temos a trindade ontológica. Como assim, pastor? Resumindo, Jesus desceu como homem, encarnou como homem, nasceu como homem, mas ele não deixou de ser Deus. A trindade ontológica, mesmo ele sendo homem, ele não deixou de ser Deus. Por isso que nós temos a doutrina da dupla natureza de Cristo, ou seja, da união hipostática. Ele é completamente homem e completamente Deus. Refere-se à vida e obra de Deus do ponto de vista de Deus em si mesmo, ou seja, trata-se do caráter transcendente e incognoscível da divindade. Como essa realidade supera toda a nossa capacidade de compreensão, Deus não pode revelar-se completamente. Irmãos, não tem como nós conhecermos Deus na sua totalidade. Quando nós cantamos aquele hino bem assim, derrama sua Shekinah sobre nós. Se Deus fizer isso, Ele mata todo mundo, irmão. Não tem como Deus derramar a Shekinah dele. Porque a Shekinah, ou Shekhinah em hebraico, essa palavra nem está na Bíblia para começar, né? Shekinah não está na Bíblia. O que nós chegamos mais perto dela é a palavra Mishram, que é da mesma raiz triconsonantal no hebraico. Mishram é o tabernáculo no Antigo Testamento, onde Deus, para se manifestar, precisava de todo um ritual, pastor. Passar no átrio, lavar a mão na bacia, na pia de bronze, entrar no santuário, os sacerdotes. Do lado esquerdo, menorá, castiçal ou candeeiro, ou as lâmpadas. Iluminava a mesa com os pães da preposição, madeira de acácia. Pensa na madeira ruim, dura, mas ela era revertida de ouro. Fala da dupla natureza de Cristo, 100% homem e 100% Deus. Aquela madeira de acácia, meu irmão, precisaram de 2 experts para prepará-la. Os 2, Bezalel e Oliabe, né? Os 2 que prepararam aquela madeira. Os 2 artífices. Então nós temos ali Deus preparando a humanidade. Em cima da bacia, da mesa, tinha 12 pães, pães da presença no hebraico, apontando para as 12 tribos, como nós entendemos mais de Bíblia que o judeu, para os 12 apóstolos. Então quem sustenta aqueles 12 pães? A mesa. Quem é a mesa? Cristo, porque não é a igreja que sustenta Cristo, é Cristo que sustenta a igreja. Ele entrava ali e via todo esse ritual. Para entrar no Santo dos Santos, tinha que esquecer isso aqui tudo, entre aspas, encher o lugar de fumaça. O sacerdote, o sumo, uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, no Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano, ele tinha que entrar lá no Santo dos Santos, desaparecer na fumaça, entrar diante da Arca da Aliança e sacrificar ali. Se Deus recebesse, o pecado era perdoado. Cristo fez isso uma vez só, de uma vez por toda. Entrou lá no Santo dos Santos. E detalhe, ele mostrou a hipocrisia dos religiosos do Novo Testamento, pastor. Porque com a Arca da Aliança foi roubada, eles colocaram uma pedra lá no Santo dos Santos. Cobriram ela com pano. E fingiam que tinha a presença de Deus ali. Quando Cristo rasga o véu do templo, na sua morte,
ele mostrou que lá dentro não tinha presença nenhuma. Para um judeu, José quem diz isso, o átrio representa a terra, o santuário representa o mar, onde qualquer um pode entrar com embarcações, qualquer um de alguns. Agora, o Santo dos Santos representava o céu, onde só Deus podia entrar. Quando Cristo entra no Santo dos Santos, Ele está mostrando agora, para ter acesso a esse lugar, só há um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, átrio. Verdade, santuário. Vida, santo dos santos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, salvação em Cristo. Então, fazendo isso, ele não deixou de ser Deus. É a trindade ontológica. Agora, esse Cristo é a personificação imanente do Deus transcendente. Então, é por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ele não disse, eu sou o Pai. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu olho para Felipe, para Diego, para Tiago, eu vejo o pastor Haroldo. Até brinquei hoje, vi a filha dele chegando, foi para a cara de Tiago, né? Mas ela não é Tiago. Tiago não é ela. Tiago não é pastor Haroldo. Felipe não é pastor Haroldo. Diego não é pastor Haroldo. Agora, quem vê eles, vê que ele tem a mesma personalidade, o mesmo caráter do Pai. Amém ou não amém? Então, quando Cristo diz, quem vê a mim, vê o Pai, ele está dizendo, só dá para ter acesso ao Pai crendo no Filho, passando pelo Filho. Amém ou não amém, irmãos? Isso é trindade ontológica. Ele veio como homem, mas não deixou de ser Deus. Para nós começarmos a concluir, mais um slide, Filipão. Aí, pode parar aí. Aqui, ó. Enquanto alguém pode tentar fornecer provas da existência de Deus, essas provas explícitas, em última instância, refere-se à inevitável orientação que constitui o mistério. Não dá para provar Deus com nossa lógica ou com nossa ciência. Ele é superior a tudo isso. Deus é muito maior do que nossa pequena mente humana é capaz de compreender. Irmãos, não dá, quando alguém fala bem assim, teologia é o estudo sobre Deus. Na verdade, teologia é o estudo sobre aquilo que Deus quis revelar de si mesmo. Porque não dá para estudar Deus na sua totalidade. O infinito não pode ser estudado pelo finito. O Criador não dá para ser estudado de forma minuciosa sobre a criatura. O divino não dá para ser estudado pelo humano na sua plenitude. Então, teologia é o estudo daquilo que Deus quis revelar de si mesmo. Tem muita coisa sobre Deus que só vai descobrir quem passar a eternidade com Ele. Amém ou não amém, irmãos? O termo trindade ontológica designa a natureza elementar da trindade. Uma doutrina que não pode ser explicada, mas é recebida pela fé. Nessa primeira parte da aula de hoje, eu já encerro em no máximo 10 minutos, no máximo, prometo. Nós aprendemos então a base sobre a trindade. Eu falei bem poucos versículos bíblicos hoje, por mais que eu tenha falado, falei bem pouco. Os versículos bíblicos é amanhã e quarta, para a gente esmiuçar cada um deles. Hoje você aprendeu ou relembrou, porque tinha pessoas aqui que já sabiam o que era isso, só estou relembrando alguns pontos. Como disse Paulo, não me canso de lhes falar a mesma coisa, e isso é saúde para vós. Então, você está sendo relembrado. Então, você aprendeu hoje o que é trindade. A coexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo desde a eternidade. Aprendeu o que é a trindade econômica, que é a distribuição de funções dentro da divindade. O Pai escolhe, o Filho salva, o Espírito Santo é o santificador. Viu o que é a trindade imanente, que é o relacionamento intratrinitariano, por exemplo. Façamos, desçamos, confundamos, quem há de ir por nós, e etc. É o relacionamento intratrinitariano. Viu também o que é a trindade ontológica, que é o fato de Cristo ter encarnado, vindo aqui, mas ele não deixou de ser Deus, ele expressava a imagem completa do Pai. Esses 3 termos. E nós percebemos que trindade e tríade são 2 coisas completamente diferentes. E como eu estou quase convicto que deve ter, alguma pergunta até aqui, irmãos? Alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui hoje? Até aqui? É impossível que não tenha perguntas. É impossível, se não tiver pergunta, eu vou até 11h30 então. Alguém vai perguntar rapidinho aí, quer ver?
Brincadeira. Deu para entender então, pessoal, o que eu disse até aqui agora? Nessa aula de hoje introdutória, deu para entender melhor um pouco sobre o que é a Trindade em si? Maravilha? Alguma dúvida então? Vamos lá, irmão Tiago. É Tiago ou Maurício, né? É Tiago mesmo. Maurício é o outro. 1 Coríntios 24. Bom, na minha só tem até o 14. Tá. Só tem até o 15, aliás. Bote lá, quando ele vai entregar o reino ao Pai. Vamos lá. Bote lá, Tiagão, o Filipão. 1 Coríntios 15, 24. Então, Deus será tudo em todos. Né? 1 Coríntios 15, 24. Tá? Cadê o Filipão? Ah, colocou. Isso. Irmão, esse texto aí é fantástico. A maioria dos sectários, por exemplo, diz, está vendo? Se Jesus é Deus, como que ele vai entregar o reino ao Pai? Então, há um Deus maior do que ele? Vamos ler o texto. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Por que Cristo vai entregar o reino ao Pai? Vamos lá. Por enquanto, Cristo está com o corpo glorificado, correto? Ele está hoje na sua função sacerdotal, Tiagão. Estevão, por exemplo, viu ele à destra do Pai. Paulo disse em Romanos 8 que ele intercede por nós. O Salmo 110, verso 1, verso 1 e 2. Senta-te à minha direita, até coloco teus inimigos pelos cabelos dos teus pés. Está falando da sua função sacerdotal. Hoje ele intercede por nós. Por enquanto ele ainda não está sentado, ele está de pé intercedendo. Sua função sacerdotal. Quando a função sacerdotal de Cristo for cumprida, o evangelho for cumprido, acontecerá aquilo dali. Ele entregará o reino ao Pai. Agora coloca o verso 25, por gentileza, Felipe. Verso 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, mais um outro. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus não está sujeito a ele. Próximo versículo. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Isso aqui vai ser muito mais claro amanhã. Ou seja, ali não vai ser mais Pai, Filho e Espírito Santo. Ali vai ser Deus em todo. Nós chamamos isso daqui de pericorese, relacionamento intratrinitariano. Ora Pai, ora Filho, ora Espírito Santo. Pericorese ou pericorese no grego é chamado de dança dos deuses. Não é que os deuses estão dançando aqui, nosso Deus não, tá? É porque ora se manifestava um, ora outro, ora outro. São máscaras que dizias assim. Na eternidade será a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus, tudo em todos, quando nós o veremos como ele completamente é. Nós chamamos de vision dei, visão beatífica de Deus. Então ali, e Deus será tudo em todos, porque agora Cristo está com seu corpo glorificado no céu. Ali ele vai sujeitar aquele corpo a Deus Pai, então será tudo em todos. Isso aqui não mostra que Jesus é inferior a Deus Pai, como alguns argumentam. Deu para entender mais ou menos, varão? Maravilha. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Exato. Exato. Quando nós... Pode continuar. Sim. Porque essa palavra filho no Antigo Testamento ela não é manifesta. Ela é manifesta. Filho de Deus. Então, nós temos profeticamente falando. Quer ver? Felipe, pai falou para mim, coloca para mim o Salmo 89, verso 27, por gentileza.
Sim, sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós cremos dessa forma porque Cristo mencionou assim, em Mateus 28, 19. Né? Agora, a questão primeira, segunda e terceira pessoa, não quer dizer que o primeiro é mais importante, o segundo menos, o terceiro menos ainda. É uma forma didática para nós nos referirmos à Trindade Santa. Porque Cristo mencionou primeiro o Pai, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, o primeiro, a segunda e terceira pessoa, nós nomeamos assim, como uma forma didática, porque o Pai foi apresentado primeiro por Jesus, Mateus 28, 19, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essas três em ordem, não por questão de importância, mas só porque Cristo mencionou assim. Agora, falando sobre o nome Filho, pastor, primeiro, Salmo 89, verso 27. Também o farei meu primogênito, mais elevado que os reis da terra. Está falando do primogênito, que é profético, sobre Cristo. Filipe, Salmo 2, verso 7. Eu estou olhando, não sei para onde que o Filipe está, mas lá, aqui, lá. Salmo 2, agora estou te vendo. Salmo 2, verso, mano, é o Filipe que fez assim com a mão, não. Estou vendo. Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui também levanta uma polêmica. Então quer dizer que Jesus foi gerado, pastor? Jesus foi gerado? Sim, na eternidade. Quanto tempo dura a eternidade? Tanto que ele é chamado de filho unigênito do Pai. Unigênito é monogenês, único eternamente gerado, ou único que é da mesma classe, no grego. Então, o nome filho ali, pastor, aplicado ao filho, entendeu? A teologia paulina vai pegar esse versículo aqui e mostrar que ali ele foi gerado como Deus, na cruz, por exemplo. Mas não é isso que vai dar para aparentar isso, mas não é isso que o texto está dizendo. Então, ele sempre existiu como Deus. Agora, o termo filho ali fala da sua função aqui na terra, nesse sentido. Entendeu, pastor? Isso. Trindade econômica, distribuição das funções. Viu? Irmão Tiago, pode falar. Sim. Eles dizem o seguinte, tem duas expressões que eles usam. Ali é um plural majestático. Vamos falar sobre isso na quarta-feira. Primeiro, que não existia na antiguidade plural majestático. Segundo, ele está falando com os anjos. Não pode ser com os anjos. Porque ali é um convite para alguém participar da ação. É um subjuntivo no grego. Convite para alguém participar da ação. Qual é a ação? Criar. Anjo não pode ter criado nada. Anjo é criatura. Anjo não criou nada. Não, ele está falando que a natureza, a menos que alguém aqui seja panteísta, ou seja, que a natureza seja Deus, não pode se referir ao panteísmo. Sobre a distinção do Pai e do Filho e a divindade do Messias, dentro do judaísmo já existia uma concepção de que o Messias seria divino, exatamente por causa desse texto aqui. Tem vários autores dentro do judaísmo que acreditavam na divindade do Messias. Tanto que a nomenclatura logos que João usa, a nomenclatura que Paulo usa, é adepto não a uma cristologia que inventaram depois, mas um aspecto dentro do judaísmo antigo. Exatamente. Maravilha? Missionário, pode falar. É a irmã, pensei que era ela, pode falar. Já havia os três na sua eternidade. Eles sempre foram um em divindade, né? Sempre foi um em divindade, mas em personalidade são três. Aí, por exemplo, nós temos um Cristo pré-encarnado.
Ele não tinha um corpo físico, né? Ele existia como Deus, mas ele se manifestava várias vezes no Antigo Testamento como Deus. Por exemplo, quando ele vai visitar Abraão na sua casa, nós temos a encarnação de Cristo ali, que é uma cristofania. Quando ele luta com Jacó no Val de Jaboque, nós temos aquele Cristo lutando com Jacó no Val de Jaboque, que é um Cristo pré-encarnado. Quando ele aparece, por exemplo, para Isaías, no capítulo 6, isso aqui é fantástico. Isaías fala assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentar sobre o alto sublime trono. Aí João, no capítulo 12, verso 40, diz bem assim, Isaías falou dele quando viu a sua glória. Está falando de Cristo. Aí João, no capítulo 1, verso 18, fala que Deus nunca foi visto por alguém. Mas o Filho unigênito, ou Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecido. João está dizendo, todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento era o Filho, era Cristo. Então, quando falamos, a Bíblia fala, né, façamos, estavam os três ali na sua eternidade, mas não como corpo físico. Era um Deus, mas em três pessoas distintas. A essência é a mesma, mas a distinção de pessoas é notória até mesmo por causa desse plural. Exatamente. Então, Deus será tudo em todos. Está falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo voltarem a ser como estava antes de todas as coisas. Os três existindo na eternidade como Deus. Trindade ontológica. Deu para entender um pouco melhor? Maravilha. Irmão, essas dúvidas aí é normal, ou são normais. Sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio plenamente nisso. Observe que os três são chamados por Abraão de meu Senhor. Não. Exato. Não aceitava. Anjo não aceita adoração. Quer ver um exemplo disso também, irmã? A sua pergunta, ajudando o pastor, falando na dele também. Quando o anjo aparece para Manoá, pai de Sansão. Aliás, para a mãe de Sansão, né, esposa de Manoá. Aí, depois ela chama Manoá, vê os dois correndo, e ele fala, anjo, diga o teu nome, para quando o menino nascer, nós te adorarmos. Alguém se lembra a resposta do anjo? Alguém se lembra a resposta do anjo? Por que perguntas o meu nome, visto que é? Isaías capítulo 9, verso 6 disse, o menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso é um dos nomes dele. Então aquele anjo que aparece em Manoá e para sua esposa, era Cristo, teofania ou cristofania. Entendeu? Pastor Everson levantou a mão. Diferente do anjo que aparece para João em Apocalipse. Exato, aquele anjo, quando João foi adorá-lo, o que o anjo disse? Opa, eu sou conservo teu. Que adorar, adora a Deus. Agora, aquele anjo que aparece no Antigo Testamento, ele recebia adoração. Hã? Exatamente. Olha a resposta dele. Josué faz bem a pergunta bem assim, ó. És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta dele é não. Mas venho agora, ou seja, venho desta vez como príncipe dos exércitos celestiais. Aquele anjo era Cristo. O primeiro varão aqui, depois o pastor Everton. Sim. Ele deixou Jacó ganhar. Né? Ele deixou Jacó ganhar. Cristofania. É. Quando falamos de teofania, é manifestações de Deus no Antigo Testamento. Cristofania porque refere-se a Cristo. Porque nós temos Cristo e Deus como divindade, é o mesmo Deus. Né? Cristofania. Também pode ser chamado de cristofania, porque lá aparecem os três. De teofania, perdão. Porque aparecem os três. E toda a palavra com el, no final, no grego, né? No hebraico, né? No hebraico, está se referindo a Deus, né? O el, por exemplo, quando tem o seu complemento, quando tem o seu um adjetivo. Isso. Tel, Deus. Né?
El é um nome que significa divindade, ou Deus. Quando for se referir ao nosso Deus, nunca vai estar sozinho. Sempre, por exemplo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Elyon, Deus Altíssimo. Então, nunca vai estar sozinho. Isso. Isso são nomenclaturas que não aparecem na Bíblia, mas é para explicar o assunto. Mas nesse caso, pastor Everton, vai ter teofania, que é referindo-se a Deus, cristofania a Cristo. Mas todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento era o Filho, entendeu? Como João disse, Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, ou Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecido. Amém? Sim. 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 Em 3 pessoas. Exato. O mesmo Deus. Isso aí. Isso aí. Nós só temos que ter cuidado com essas expressões, porque soa de forma unicista. Não, porque Jesus era o tabernáculo desse Deus. Ele era o Espírito, mas era o tabernáculo desse Deus. São nomenclaturas unicistas. Jesus não é o tabernáculo desse Deus. Colossenses 2,9 diz, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Para Abraão, sim, melhor nomenclatura, né, nesse sentido. Irmãos, guardem só mais um do profeta ali e as outras para amanhã e quarta. Pode falar, varão. O que está escrito lá? Pode ler para mim? Ah, tá. Um texto muito usado. O texto muito usado pelos TJs, né? Para dizer, mas se ele é Deus, como é que ele não sabe? Existia isso aí dentro da cultura judaica, existia a festa do dia e hora, ninguém sabe. Uma referência à festa das trombetas. Quando ele diz aquela festa que o dia e hora ninguém sabe, ele está fazendo referência à cultura judaica. Outro sim, nesse momento, Cristo estava como homem. Como homem, ele estava sujeito, limitado, embora também fosse 100% Deus. Mas isso é mais explicado, ele fazendo uma referência à festa das trombetas, que é chamada de a festa, que aquele dia e hora ninguém sabe. Entendeu? Por isso que ele diz que nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai. É porque ele está fazendo uma referência à festa das trombetas, chamada de a festa que o dia e hora ninguém sabe. Isso. Porque ela podia cair no dia 1 ou no dia 2, dependendo da estação da lua, da época da lua, daquela época. Por isso, festa que o dia e hora ninguém sabe. Hã? Não, ele não está falando do arrebatamento ali. Ele está falando que aquele dia e hora ninguém sabe, ou seja, o dia daquele momento. Não é que não tem nada a ver com o arrebatamento, tem a ver. O arrebatamento ninguém sabe o dia, né? Mas nesse texto, Jesus não está falando que ele é menos Deus, por não saber. Está fazendo uma referência à cultura judaica. Entendeu? Então, nesse texto tem sim. Exatamente. Exato. A expressão, essa é a expressão do Nishidum. Nishidum, que era a preparação para o casamento. Entendeu? Então, respondendo a pergunta do irmão, essa referência não quer dizer que Jesus não era Deus porque não sabia. Ele está fazendo referência à festa do dia e hora, ninguém sabe. Entendeu, varão? Então, tem a ver com o arrebatamento, porque o arrebatamento ninguém sabe a hora. Amém ou não amém? Hã? Como é que é? Obviamente, ele é Deus. Ele sabe. Quando ele disse isso em Mateus, no texto que o irmão citou, ele está fazendo uma referência à festa das trombetas, que o apelido, entre aspas, dessa festa, era a festa do dia e hora, ninguém sabe. Entendeu? Ele não sabe.
Não sabia, né? Mas como Deus, ele sabia. Lógico. Lógico. Exatamente. Exatamente. Não, a dúvida do irmão foi o seguinte: sendo ele Deus, né? Sendo ele Deus, como que ele disse que não sabia a hora, nem o dia nem a hora? Então, nesse. Hã? E, não é dos projetos, ele está falando aquele dia e hora. Não, aí é equívoco, ele sabe, porque ele é Deus, né? Maravilha. Irmãos, vamos concluir aqui então, guarde as suas dúvidas para amanhã, que eu tenho que dar aula hoje 10h30. Vamos colocar de pés? Bom, eu espero que essa aula de hoje tenha despertado os irmãos. Sabe o que você faz? Pega no meu pé amanhã. Vai para casa hoje, anota um monte de dúvida que você tiver. Isso aqui eu vou pegar aquele professor amanhã. Vamos ver se vai responder essa aqui. Quero ver se ele vai responder essa aqui amanhã. Anote e traz para você me perguntar. Se eu souber, eu te respondo. Se eu não souber, o Tiago responde. Amém ou não amém, irmãos? Vamos orar? Olha, eu espero sinceramente, com 3 dias nós não vamos conseguir esmiuçar o assunto. Com 3 dias é impossível nós esmiuçarmos o assunto de forma a esgotá-lo, é impossível. Esse seminário eu dou em 3 meses, estava até falando com o pastor Haroldo, com o irmão Édipo, né? Eu dou em 3 meses esse seminário. E com 3 dias vai ser só como diz os paulistas, um beijinho na flor, né? Um beijo na flor. Então não dá para esmiuçar. Mas vou fazer o possível para tentar tirar alguma dúvida dos irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos. Te louvamos por esse primeiro dia que passamos aqui na tua presença. Que o Senhor possa ter sido glorificado nesse momento. Exaltamos ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, até amanhã. Deus abençoe. Traz as dúvidas amanhã para você me colocar no estreito. Vamos ver se ele vai responder isso daqui. Vamos ver se eu pego ele amanhã. Amém ou não amém? Pastor? Amém, irmãos. Está terminado, tá bom? Amanhã estaremos aqui novamente. Chegue cedo, irmãos, que tem bastante coisa para esmiuçar aí, tá bom? Chegue cedo. Hoje só foi para dar uma aguçada aí no entendimento dos irmãos, né? Se eu conheço esses irmãos, eles vão anotar bastante coisa. Deus abençoe. Vão em paz.